Nas narrativas míticas da Grécia Antiga, Dioniso é o único homem que se tornou Deus. Você conhece o mito de Dioniso? Neste vídeo eu vou te contar a história tradicional do mito de Dioniso. Não esquece de checar a descrição do vídeo para as fontes bibliográficas. Tá tudo aí. Dioniso sempre foi considerado um deus estrangeiro, tendo provavelmente vindo da Trácia, até que finalmente, em 1950, decifraram os hieróglifos cretomicênicos, aqueles do período das civilizações minoica e micênica. Desde então, sabemos que Dioniso estava presente na cultura dos povos que circundavam o mar Egeu, pelo menos desde o século XIV antes da Era Comum. Como vimos no vídeo anterior, que eu vou colocar aqui no card, a cultura grega se formou ao longo dos séculos como se fosse um conglomerado de crenças. É o que o pesquisador Dodds chama de herança conglomerada. Muitas vezes as crenças se contradiziam, como a gente vê no caso da religião dionisíaca, que representava uma afronta aos deuses do Olimpo. A Grécia Antiga é um período histórico que se remete às origens do povo europeu, que fundou essa tal de cultura ocidental. A Grécia Antiga vai desde 2000 antes da Era Comum até 146 antes da Era Comum, quando a Grécia virou um protetorado romano. Da mesma forma que existiam crenças conflitantes convivendo nessa herança conglomerada, como por exemplo a gente pode pegar o dito délfico, nada em excesso, e comparar com a religião dionisíaca, que era excesso puro. E as duas conviviam ali. Assim também, as histórias míticas tinham várias versões, que foram criadas ao longo dos séculos, uma se sobrepondo à outra. A gente pode ver que a simbologia envolvida no mito de Dioniso foi tomando diferentes formas. Se a gente analisa o mito mais antigo de Dioniso e os rituais dionisíacos ligados ao excesso, e depois, num momento mais recente, a gente pega o mito órfico e os mistérios órficos, que Dioniso tem um papel importante. A gente vê que a figura de Dioniso sofreu transformações, tendo sido amenizado seu caráter violento e desregrado. Então, na narrativa mais tradicional, a gente tem que Zeus era o rei do Olimpo, casado com Hera, sua esposa, protetora dos casamentos. Ele, viril, vivia tendo casos amorosos com mortais. Dessas relações, às vezes nasciam crianças metade humanas, metade divinas, semideuses, mas ainda assim humanos. Dioniso foi uma delas, filho de Zeus e da princesa tebana Semele. Semele era filha de Cádmo e Harmonia, duas figuras importantíssimas em se tratando de mitologia grega, pois dão origem à linhagem dos Labidácidas, que vai dar depois em Édipo. Zeus estava apaixonado por Semele, tanto que prometeu-lhe, pelas águas do rio Estige, que corre no mundo subterrâneo, que faria qualquer coisa que ela pedisse. Hera, que estava vigilante, se transformou numa ama de Semele e a aconselhou a pedir uma prova para Zeus. Sussurrou-lhe ao pé do ouvido: Semele, Zeus diz que é Zeus, mas pode estar mentindo. Será que ele é um deus mesmo? Por que você não pede para ele se mostrar em toda a sua esplendorosidade, na sua forma divina? Zeus só aparecia em forma humana. E Semele ficou com a pulga atrás da orelha. Ai, será que ele é quem diz que ele é? Com essas ideias na cabeça, Semele falou para Zeus que o desejo dela era ver o deus em sua verdadeira forma. Zeus, que tinha feito sua promessa, se revelou em toda a sua majestade. Só que seres humanos não aguentam toda a potência de um deus. Então, Semele foi fulminada pelo fogo divino e morreu, grávida de Dioniso. Só que Zeus conseguiu salvar o feto de Dioniso e o colocou em sua própria coxa, onde então completou sua gestação. Dioniso transformou Zeus numa gestante. Zeus, o mais viril dos deuses, afeminou-se e nutriu Dioniso, de modo que este recebeu o poder diretamente de seu pai, um deus.
E quando completou sua gestação e saiu da coxa de Zeus, Dioniso já era um deus. Dessa forma, ele é o único semideus que vira Deus, porque transforma Zeus numa mãe. Assim que nasceu, o deus Hermes levou o menininho Dioniso para o rei Átamas, da Beócia, que era casado com a tia de Dioniso, Ino. Hera ficou irritadíssima e enlouqueceu o casal. Ino matou seu filho caçula, jogando ele num caldeirão fervendo. E o pai, Átamas, confundiu o filho mais velho com veado e matou também. Em seguida, Ino se atirou ao mar. E o rei foi banido da Beócia. Mas Zeus conseguiu salvar mais uma vez o seu filho, transformando o menino num bode e pedindo que Hermes o levasse dessa vez ao Monte Nisa, para viver em companhia dos sátiros e das ninfas, que viviam numa gruta bem profunda. A gruta era escondida no meio de uma vasta vegetação. Em volta da gruta, entrelaçavam-se galhos, e dos galhos pendiam cachos de uva. Um dia, ele pegou essas frutinhas, espremeu-as e descobriu o vinho. Dioniso, com sua corte de sátiros e ninfas, se embriagaram no vinho e dançaram ao som dos símbolos. O grupo foi seguindo numa dança frenética, embriagados no delírio báquico, até que caíram semi-desfalecidos. Para celebrar essa descoberta do vinho, todo ano em Atenas celebrava-se uma festa em honra a Baco, outro nome de Dioniso. Os participantes bebiam e dançavam freneticamente, até se embriagarem no êxtase e no entusiasmo do deus, e caírem semi-desfalecidos. Como a gente viu no vídeo anterior, que eu vou colocar aqui no card, esse é o caráter catártico ligado ao Dioniso, que depois Aristóteles, ao analisar as tragédias gregas, atribui às tragédias o poder de purificação. Nos próximos vídeos, a gente vai ver os outros mitos de Dioniso, o mito órfico, a narrativa contida na tragédia de Eurípides e a história do labirinto do Minotauro, do antiquíssimo palácio da ilha de Creta. Então se inscreve para receber as notificações, dá o like e compartilha.